Mensagem do Céu. Fundinho, não é? Sempre as coisas que nós tratamos aqui são profundas, não é, queridos? Mexe com o seu coraçãozinho, mas eu tenho de falar, tem que cuidar de você, não é? Se eu não cuidar de você, papai vai me chamar para quê? Para ficar aqui, para vir aqui só para encher o horário da rádio, que não, né, queridos, não é? Então, assim, a gente tem que estudar muito e saber o que está falando, e sempre dentro das Escrituras, não é? Só as Escrituras explicam, elucidam e apontam a verdade dentro das Escrituras. Então, vamos prestar atenção aqui. Recebi aqui o recadinho de algumas pessoas que estão sofrendo muitas agressões na internet, agressões religiosas, não é? Agressão por perseguição mesmo, e até alguns grupos aí são grupos também religiosos, não é? Então são irmãos contra irmãos, que coisa feia, não é? Falando mal de quem papai fala bem, Mas vamos ver à luz das Escrituras aquilo que a palavra diz que nós devemos fazer. Vamos estudar juntos? 1 Pedro 2,18. Servos, sede submissos a todo com temor, a todo o Senhor com vosso temor, não somente se ele for bom e cordato, mas também se ele for perverso. Então, olha só, perverso é perverso, viu, queridos? Então, eu até ontem estava lendo um texto na lei, né, na Torá, e o texto dizia assim, se um servo fugisse, um servo escravo, né, fugisse do seu senhor e pedisse socorro para outro senhor, o senhor não podia devolvê-lo para o seu dono anterior, não é? Ou seja, se a pessoa fugiu, ela pode estar em risco de vida. Então, tudo isso a Torá contempla, não é? Então, assim, você está a serviço de uma pessoa que é má, vamos estar orando por essa pessoa e também vamos orar ao Eterno se é o desejo dele que você saia desse lugar. Isso é correto e íntegro diante do Todo-Poderoso, não é? Então, assim, duas alternativas. Ou você está ali para ser luz e o Eterno vai te usar, ou se você vai sucumbir, não se preocupa, que Ele mesmo vai te tirar desse lugar para um lugar melhor. Versículo 19. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sereis esbofeteados por isto? E aí vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando vocês praticam bem e sois igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso sim tem valor diante de Deus. Porquanto para isto vós fostes chamados também, por isso o Messias sofreu no vosso lugar, deixando para vocês exemplo para seguirem os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, porém agora vos converteste ao bom pastor e o Urosh, né, o bispo das vossas almas. Querido meu, querida minha, não revide o traje, não revida o traje. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, postou, você foi na casa de alguém, ou alguém veio na sua casa, te dá aquelas indiretas básicas, não é? Eu tenho, na verdade, não é? Muitos aconselhamentos, tive alguns aconselhamentos, onde a sogra esperava o marido sair de perto, que era o filho, não é? E aí alfinetava a coitada da nora, não é? Já tive casos inversos, onde no caso é a nora que alfineta a coitada da sogra, não é? Então, meus queridos, uma coisa importante de se fazer, qual é a primeira reação que nós temos quando nós somos afligidos? A gente quer virar o tatuzinho, né? Aquele tatuzinho, bola, sabe tatu bola? Tatu bola, você encosta nele, ele se vira inteiro, vira uma bolinha, gente. Você não acha onde é que é a cabecinha, você não vê mais nada, porque vira uma bolinha. Só você encostou no tatu bola, pronto. O bichinho vira uma bolinha, você não acha a cabeça, não acha onde é que é o rabo, o fim, não acha nada, né? Então, meus queridos, nós não fomos chamados para agir dessa maneira, não é? E nós, às vezes, queremos nos defender. Por isso que o texto diz o seguinte, presta atenção, não sei se você percebeu o que é para entregar, porque às vezes as pessoas acham que é para entregar para o Eterno o problema. E não é isso que é para entregar, queridos.
Não é isso que é para entregar. Vamos lá comigo? Eu posso ler, você pode ler e você pode não ver. Versículo 23 eu vou ler de novo. Olha só. Pois ele, quando ultrajado, não revidava o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele não entregava o problema, querido meu, querida minha. Ele entregava ele mesmo. Não é? Eu estou nas mãos do Todo-Poderoso. Quem pode me tocar, meus queridos? Só o Todo-Poderoso pode agir na minha vida. Eu me entrego totalmente ao Todo-Poderoso. Você tem de entregar a sua vida totalmente ao Todo-Poderoso. E pode acreditar que papai cuida muito bem dos seus. Viu? Então, meu querido e minha querida, é importante que você não revide o traje. Né? Algumas vezes eu estou ali, acontece alguma postagem na internet e as pessoas ficam chateadas por minha causa, ouvem alguma coisa e acreditam que foi uma agressão pessoal para a gente. Meus queridos, você não tem de ficar aflito, nem afligido com essas questões. Não se olha e gente não se aflige, não é? Aprendi muito isso com meu esposo. Meu esposo já disse para você, ele perguntava assim, falaram o seu nome? Não falaram? Não, mas descreveram até a cor do seu cabelo. Mas falaram o seu nome? Falaram o meu nome? Não falaram? Não é para gente, queridos, não é? Se falar abertamente, olha, isso aqui é para você. Ainda assim, não revide o traje. Não revide o traje. Que nem a questão lá da sogra com a nora com a sogra, essas alfinetadas terríveis. Né? É a sogra que entra na casa da nora passando a mão na mobília, dizendo, olha, meu filho nunca viveu num lugar tão imundo desse jeito, quando não tinha pão nenhum, gente. Então, meus queridos, o importante é que você ame essa pessoa. Você ore por essa pessoa. Não é? Olha só, essa pessoa gerou a pessoa que você ama, que faz parte da sua vida. Tem de ter alguma coisa boa dentro dessa vida, não é? Então, assim, nós aprendemos sempre a olhar. As pessoas que fazem isso, queridos, quem faz esse tipo de coisa está doente na alma, não é? Está enfermo na alma, não é? Nós precisamos compreender, se nós estamos lutando por pessoas que estão fora do caminho do Senhor, quanto mais por aquelas que estão ali convivendo com a gente, não é? Ou será que nós acabamos perdendo totalmente a nossa consciência em relação aos mandamentos? Meu amado, minha amada, você pode dar até o teu corpo para ser queimado, não é? Se você não amar, imagina, olha, se eu tivesse, não importa, adotado 27 crianças, eu tivesse dado todos os meus bens, como, enfim, aconteceu de fato, mas se eu fizesse isso para outro propósito, que não fosse o amor pelos meus filhos, sincero, não é? Meu amor sincero por cada um deles, queridos, vocês acham honestamente que isso aí servia para alguma coisa, não é? Eu conheço grandes doadores aí no mundo, não é? Muitas pessoas que fazem doações portentosas mesmo, ostentosas, não é? Mostram lá a doação que fizeram. Meus queridos, já receberam o galardão deles, não é? Nosso trabalho tem de ser para a vontade do Senhor e sua justiça seja completa aqui na terra dos viventes. Então algumas atitudes importantes que eu acredito que você precisa tomar, eu vou compartilhar o que eu faço na minha vida. Tira essas pessoas, a agressão aí na internet, tira essa pessoa do seu feed de notícias. Se ela for querer te dar indireta, você não vai ler, você não tem acesso, entendeu? A pessoa... e não fique tentado a ir lá, tirou do feed de notícias e fica tentado a olhar o que estão falando do mesmo jeito, né? Eu já tirei do meu feed de notícias. Eu não indico você a cancelar a amizade com essas pessoas. Porque assim, pode ser que essas pessoas no futuro só tenham você para procurar. Então não faça isso, não feche portas. Agora a pessoa está sendo violenta com você, aí é diferente. Aí você cancela a amizade, bloqueia a pessoa, não é? Você não precisa se expor a essas coisas, meus queridos, não é? Mas não revide o traje, não fica lá se defendendo, olha, eu não fiz isso, não foi isso que eu... Você não precisa disso, entregue você mesmo ao seu Pai Celestial e Ele vai te proteger. Quem vai proteger você é o mesmo que protegeu Yeshua durante toda a vida dele aqui na terra. E se Yeshua foi entregue num momento vicário final da vida dele, ele foi entregue por minha causa e por sua causa. Tinha um propósito nessa entrega. Então, assim, nós não servimos a um pai sádico, nós servimos a um pai amoroso. Aliás, ele não é amoroso, ele é o próprio amor em pessoa. Assim como o Filho tem se revelado nas nossas vidas como amor do Pai, não é? Deus amou tanto o mundo, de
tal maneira que Ele deu o seu único filho, não é? Você não pode ter dúvida disso, não é? Então, olha só, uma coisa importante é que você possa deixar uma situação aberta com essas pessoas, não aquelas que são violentas, mas as pessoas que estão te agredindo, estão falando mal de você, mas não diretamente, mas deixa ali aberto aquela possibilidade dela poder voltar à sensatez. Isso é bíblico, não é? Vamos lá estudar? Vamos estudar juntinho comigo? 2 Timóteo 2,24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para reconhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, sendo feito cativos por ele para cumprirem sua vontade. Queridos, eu tenho visto coisas abomináveis dentro do meio que deveria estar exaltando o nome do Senhor, não é? Coisas abomináveis, queridos. Olha, profecias que não tem como ter origem no eterno, não é? Não tem como o eterno se contradizer a si mesmo, não é? Acho que vocês acompanharam aí comigo, até compartilhei ali no meu canal, uma matéria que foi ao ar na Rede Globo, onde um pastor, não é, pegou o texto de Oséias e leu lá, vai tu e adultera, e não era, vai tu a uma mulher adúltera, não é? E ele leu assim, um acento, vai tu e adultera. Então a mulher tinha sonhado que tinha que ter um filho com o pastor, e aí o pastor concordou, e os dois casados, o marido do membro da igreja concordou, a esposa do pastor concordou, e ele foi para ter esse filho com essa mulher, porque ele leu no livro de Oséias que era para ele pegar uma mulher da prostituição e adúltera, não é adúltera, não é? Estava escrito da prostituição e adúltera. Então, meus queridos, olha, esse é sinal dos nossos tempos. No final dos tempos é isso mesmo, queridos. Nós podemos ver que a pessoa está no engano, mas a pessoa que está no engano não vê. Você precisa ser paciente e amar. Você poderia estar no lugar dessa pessoa, meus amados. Você poderia estar fazendo o mesmo que ela, pior que ela. Você precisa compreender que você não é inviolável, você não é impecável. Você, querido meu, querida minha, nós todos podemos passar. É só a gente deixar de estudar as Escrituras, parar de orar, não é? É só você cometer alguns deslizes, começar a ouvir mais um profeta do que a voz do Todo-Poderoso, qualquer um cai. Qualquer um cai. Você acha honestamente que grandes líderes dessa nação caíram porque eles não tinham experiência das Escrituras? Meus amados, olha, a primeira coisa que eu quero pedir a vocês, não julguem ninguém, não importa que os escândalos que a gente tem visto, é inevitável que venha um escândalo, mas aí por meio de quem vem o escândalo, nosso papel, meu amado, minha amada, não é olhar para o escândalo, é olhar para nossas vidas, para que nós não venhamos a cair no mesmo problema. Então, olha só, vou ler de novo. 2 Timóteo 2,24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só arrependimento para reconhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem sua vontade. Queridos, imagina essa profecia, a profecia da mulher adulterar com o pastor, os dois casados, e dizendo que o Eterno mandou ele no livro de Oséias, gente. Né? Se você não pegou isso daí, infelizmente o Fantástico explorou muito, é só você procurar, que você vai compreender bem que isso daí está sendo divulgado amplamente, não é? Porque é só a gente ter um deslize no meio cristão que pronto, é explorado a míngua, não é? Então assim, qual o seu papel em relação, como é que você vai admoestar? Você não pode ser intrusivo também. Aí você vê lá o pastor nesse caso. Adianta eu ir lá no pastor e falar, pastor, isso aí, o que o senhor está falando não tem nada a ver com as Escrituras, ele vai me jogar para fora da casa dele, ele não me chamou, não pediu meu conselho.
Quando você não tem acesso à pessoa, você tem que orar. Se ela permitir que você fale o seu ponto de vista, se ela te procurar, não seja intrusivo se ela não te der parte para que você possa admoestar. Não adianta você pôr agora e você começa a dar as indiretas, não é? Aí você começa a pegar um monte de texto bíblico e metralhar na cabeça da pessoa. Meu querido, minha querida, a pessoa quando está no pecado, você acha que a pessoa está no pecado consciente do que ela está fazendo? Entende? Você acha honestamente que a pessoa que está ali entregou a vida dela à mão de coisas assim, principalmente quando é na área de religião, queridos? Você acha honestamente que as pessoas estão no centro espírita, estão aí no hinduísmo, estão aí num monte de coisa porque não acontece nada lá? Você acha honestamente que essas coisas, lá não tem nada sobrenatural acontecendo, meus queridos? Então nada subsistiria, meus amados. Essas coisas não subsistiriam. Você acha que existem tantas denominações porque todas estão certas? É isso que você pensa? Todas as doutrinas, todos os caminhos levam ao eterno? Não é? Então, cuidado, meu querido, minha querida. Quando a gente julga o outro, a gente pode estar se incluindo num julgamento sem necessidade. Eu tenho muito amor e muita misericórdia todas as vezes que eu vejo alguém enganado. Olha, eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu com a gente, minha família mesmo. Um dos meus meninos, ele estava num time de futebol na Grécia e aconteceu que veio um profeta dizendo para ele uma palavra dizendo das cores de um time, e era um profeta que já tinha sido usado pelo Senhor, por isso que ele ouviu, né, queridos? Né? Ele ouviu por causa disso. Ele já tinha ouvido uma profecia correta por parte desse profeta, e aí quando o profeta ligou para ele, falando com ele acerca de um time de futebol lá desse outro lugar, ele ouviu o profeta, que eram as cores do time da Ucrânia. Meus queridos, foi a pior opção que ele teve, foi ter ouvido esse tipo de coisa, não é? Olha, aconteceu muita coisa ruim com a vida dele, muita coisa ruim, desnecessária, e o Senhor não estava naquilo. O Senhor não estava naquilo, a gente tem a máxima certeza. Mas o Senhor usou aquela vida foi usada pelo Senhor para falar coisas que aconteceram. Meus queridos, pega tudo que estão dizendo e constata em relação à palavra do Senhor. Está sendo dito alguma coisa em relação ao que o Senhor não diz? Olha, o Senhor jamais iria mandar ele ir cegamente para um país da maneira que foi, sem nenhuma estrutura, não é? Sem nenhuma compreensão da cultura do local, do idioma do local. Olha, foi muito lastimoso para a gente, perdeu o casamento, foi desfeito naquele lugar. Então, meus amados, olha, ouvi uma palavra que não é, mas aquela pessoa foi usada. Gente, se eu me desviar da palavra aqui, se eu começar a pregar contra as escrituras, meu querido, minha querida, você tem que ser o primeiro a deixar de ouvir, gente. E orar por mim, ora por mim, não me abandona, né? Eu espero, meu Pai, que jamais eu me afaste dos seus mandamentos, dos seus caminhos. Queridos, eu amo ao Senhor com todo o meu coração, minha alma, força e entendimento. Eu dedico minha vida para as Escrituras, para o meu Pai que está no céu. Mas, meus amados, em nome de Yeshua HaMashiach, se você está vendo alguém que desviou-se da palavra, meu querido, não vai ficar lá apontando o dedo. Mas eu não aponto o dedo nem para grandes líderes aí, que a gente conhece, que aconteceu tudo isso. Eu vi acontecer a queda do Jimmy Swaggart, já compartilhei com vocês. Eu era uma pessoa muito ligada ao ministério de Jimmy Swaggart, não é? E quando aconteceu o que aconteceu, gente, eu só consegui orar pelo Jimmy. Eu só ouvi as pessoas falando mal do Jimmy o tempo todo. Todo canto que eu estive, eu ouvi as pessoas falando mal do Jimmy Swaggart, não é? Então, olha, o ministério dele continuou, não como era antes, evidentemente, mas ele é um homem do Senhor, meus amados. É evidente que o Eterno ia pegar ele, colocar ele, admoestá-lo, discipliná-lo, mas claro que ele voltando-se para o Senhor, ele iria restaurá-lo. Então, meus amados, eu peço a mesma misericórdia para com a vida de cada um que você gostaria que estivesse com a sua vida, tá bom? Finalizando aqui esse aconselhamento, Romanos 12, 9, um pouco longo, nós vamos ler do 9 ao 21, você sabe que aqui a gente lê mesmo as escrituras, né, queridos? Porque você tem que saber que o que eu estou falando não está na minha cabeça,
Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Vou ler de novo o versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrando-vos com os que se alegram, alegrai-vos com os que se alegram, chorem com os que choram. Tende os mesmos sentimentos um para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não tornem a ninguém mal por mal, mas esforcem-se por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, queridos, não é? É possível estar em paz naquela situação, que nem eu falei da nora com a sogra. É complicada a situação, mas ela tem de se esforçar. Também vice-versa, quando é a sogra que está sofrendo a perseguição, tem de se esforçar pela shalom, queridos. Imagina, perder o contato com a família, como tantas sogras que eu tenho aqui que perderam o contato com os filhos e com os netos, meus queridos, não é? Gente, é uma dor muito profunda, não é? Olha, esforçai-vos, não é? Para ter paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, uma pessoa que fala mal dos outros, meus amados, ele também vai ter um monte de gente falando mal dele. Você entende isso? Você entende que o sofrimento que essa pessoa vai estar, porque assim, ele semeia esse tipo de coisa. Uma pessoa que faz uma coisa dessa, que se dedica a fazer o mal, imagina essa pessoa como vive, gente, pelo amor do Todo-Poderoso. Ele vai estar cercado de pessoas que falam mal, porque pessoas assim atraem pessoas assim para junto dele, não é? Então eu quero pedir a você, com todo o meu carinho, todo o meu coração, não revide o mal, não retalhe o mal, não é? Também não fique somente aprisionada. Olha, Céu, falaram isso. Às vezes as pessoas vêm para mim: Céu, olha o que estão falando de você. Meu amado, minha amada, olha, nem me incomode com essas coisas. Eu estou com meus aconselhamentos aqui todos atrasados, né? Então, assim, queridos, não se ocupem com isso. O Eterno me protege, olha, Ele tem me guardado até aqui. Não é evidente que meu ministério vai sofrer perseguição, como qualquer ministério que está na verdade vai sofrer perseguição, não é? Então, assim, primeiro, não se doa por mim, não precisa disso, mesmo que você vê alguma coisa mal criada lá no Facebook, ou viu na internet, ou o que é que quer. Querido meu, querida minha, olha, não se doa por mim, não deixe isso entrar no seu coraçãozinho, não é? Eu não ouço, espero que você também não ouça, não é? Faz um favor para você mesmo, deixa essas pessoas falando com elas mesmas, elas já estão passando isso para outras vidas, e elas vão colher isso nas próprias vidas. É muito triste, eu não queria nada disso para ninguém, não é? Então, assim, vamos cuidar de nós mesmos, não é? De como nós vamos servir ao Senhor. Ah, Céu, mas aquilo me deixou triste. Claro, eu também fico triste, eu não sou de aço inoxidável, eu sou de carne e sangue. Também fico triste quando eu vejo alguém falando mal de mim, alguém vem me contar: Céu, olha o que falaram, não é? Mas, gente, a gente só pode ficar triste um momento, até a gente levar em oração aquela vida. Pai, olha, falaram isso de mim, Senhor, tenha misericórdia, se revela, não é? Porque nós estamos aqui para amar de verdade. A pessoa perdeu um bom amigo, não é? Olha só, é muito triste. Pessoas que, muitas vezes, não é com orgulho não, queridos, mas os meus amigos, os meus irmãos estão próximos de mim, sabem que eu estou disposta a dar minha vida verdadeiramente por cada um deles, não é? Então, assim, meus amados, perdeu um bom amigo, perdeu uma oportunidade de ter alguém fiel que não iria falar contra, não iria difamar, não iria... Perdeu uma pessoa que o Eterno transformou e fez uma nova criatura. É assim que você tem de olhar, né? A pessoa está lá falando mal, está te criticando, está falando um monte de você, perdeu a oportunidade de ter uma pessoa maravilhosa. Você está aí pertinho de mim, olha só, não é? Então olhe para as coisas positivas. Nossa amizade é linda, o Eterno tem nos solidificado na rocha, que é o Messias Yeshua. Não
não gaste o seu tempo com essas coisas, hein, meu querido, minha querida. Eu sei que vocês ficam tristes, não é? Há muitas publicações na internet agressivas. Faça isso aí, o conselhinho que eu te dei. Faz esse conselhinho. Tira lá o feed de notícia, para de seguir a pessoa, para de ficar vendo o que a pessoa está postando. Não se sinta tentado a ir lá ver se a pessoa postou alguma coisa, falou alguma coisa sobre você. Tenha shalom no seu coração. Você deve alguma coisa? Não deve. Então fique em shalom no seu coração. Eu aprendi isso com meu esposo. Meu esposo é uma pessoa muito praticante das coisas do Eterno, não é? Ele é muito lindo, as ações dele na minha vida, ele me edifica muito, é um homem, é um roche, é um líder em quem meu coração confia, não é? Então é maravilhoso e é isso que eu desejo para todas as esposas, terem um marido em quem o coração dela confia. Meu coração confia no meu esposo porque ele é um homem que nasceu verdadeiramente de novo e tem frutos de justiça, não é? E meu papel é cercá-lo, não é? No casamento judaico, eu já falei para vocês, a noiva, ela dá 7 voltas ao redor do noivo, simbolizando que ela será uma muralha na vida dele, não é? Ela se compromete a protegê-lo. E a mulher tem de ser isso, viu, queridos? Imagina o marido chega em casa, cansado do trabalho, e a mulher vai lá desabar, me escreveram no Facebook, querido, olha o que fizeram, olha, me ligaram, a sua mãe veio aqui, papapá, papapá. Queridos, ninguém merece um negócio desse, né? A mulher, ela é a protetora, não é? Ela é a muralha, as muralhas que estão ao redor daquele homem, não é? A mulher, ela é a protetora, ela é aquela que o guarda, não é? Ela tem um momento certo de falar, tem coisas que vai ter que falar, não é? Imagina, eu vou deixar meu marido ir lá cumprimentar justamente uma pessoa que está fazendo mal para a gente, sem ele saber. Não, tem de saber, sim, mas sempre em oração, ponderando as suas palavras. Queridos, não fiquem divulgando que vocês estão sendo perseguidos por tal pessoa, fazendo os outros tomar raiva da pessoa. Gente, não faça isso. Não se tornem difamadores, não faça uma coisa dessa, não faça isso, não é? Então, assim, eu tenho responsabilidade por vocês diante do Todo-Poderoso e eu estou realmente muito ocupada com essa questão de você não ficar preocupado. Pedras nós vamos receber continuamente, mas olha só, lembra aí o que Kefa, não é? Pedro falou aí, logo no primeiro texto que eu li para você hoje, não é? Kefa fala uma coisa muito maravilhosa, lembre-se de 1 Pedro 2,18, não é? Olha, é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. 1 Pedro 2,19, não é? Então, queridos, que glória há em que você pecando seja esbofeteado por isso. Mas se você sofre e suporta com paciência, praticando bem, vocês são afligidos e suportais com essa paciência que é grata ao nosso Pai que está no céu. O Eterno está vendo isso. O Eterno está vendo isso, não é? E nosso Senhor se entregou todo o tempo ao nosso Pai Celestial. Seja você uma pessoa de entrega, uma pessoa que sabe que Ele tem que cuidar de você. E tome precauções. Não é? Tome precauções. A sogra chegou lá, passando a mão na mobília, dizendo, olha que casa imunda. Você fala, qual é o lustramóvel que a senhora usa na sua casa? A senhora pode me dar a marca? Gente, é infalível. É infalível. Ou então, melhor, a senhora pode me ajudar, então, a limpar aqui, para eu ver como é que a senhora limpa, para eu fazer igual? Olha, na próxima vez ela nem vai falar que está sujo, gente. Ela vai falar assim, ela vai me pôr para tirar o pó da casa dela, tá bom? Gente, mas com amor, não por vingança, né? Se você for fazer isso por vingança, aí já estragou tudo, já perdeu tudo que você tinha para estar fazendo, né? Então, seja uma boa pessoa, seja uma pessoa que está tratando das coisas do Eterno com seriedade e sobriedade, saiba que você pertence ao Todo-Poderoso e que Ele possa estar cuidando da sua vida e não se preocupe com a vida dos outros. A gente já tem muito papel para fazer com a nossa própria vida, não é? Muito cuidado com a nossa própria vida. Vamos cuidar de nós mesmos e vamos cuidar daqueles que nós amamos e se permitem ser cuidados. E por esses outros, vamos orar por eles para que eles voltem à sensatez. Tá bom, meu querido e minha querida?